Olá, no Alesc em Dia de hoje você vai ver Direitos dos Animais. Projeto aprovado vai aumentar a penalidade para quem caçar ou abater animais silvestres aqui no estado. Fogos de artifício. Deputados aprovam proposta que proíbe a venda e a queima de fogos com barulho em Santa Catarina. Crise da cebola. Agricultores catarinenses relatam prejuízos na hora de vender a produção. Merenda escolar, leis aprovadas na Alesc incluem pinhão e cardápio para veganos entre as opções de alimentação. Tudo isso você acompanha a partir de agora, aqui no Alesc em Dia. Semana movimentada aqui no Parlamento. Fogos de artifício, animais silvestres, crise da cebola. Foram vários os assuntos em pauta. Vamos ver agora quais foram os principais destaques dessa semana aqui na Alesc. E a gente começa falando de um projeto de lei aprovado pelos deputados que tem como objetivo tornar mais rigorosas as penalidades para quem caçar ou abater animais silvestres de qualquer espécie aqui em Santa Catarina. O autor do projeto, o deputado Márcio Machado, conversou com a nossa reportagem. Hoje, quem abate um animal silvestre, a multa é uma cesta básica, para a gente ter uma noção na questão criminal. E na questão administrativa e nível federal é R$500, ilusório. Hoje a multa vai aumentar de 10 a 20 mil reais por animal abatido. Então aqueles que matarem os animais silvestres, que é crime e é proibido no Brasil, vai ser elevada a multa administrativa em Santa Catarina. Agora, os animais que podem ser abatidos, por exemplo, o javali, esses devem ser caçados. Agora, aqueles que não, o leão-baio, o veado campeiro, eles devem ser protegidos. E a única forma de nós protegermos ou é por consciência, através do amor, ou pela dor, que é a multa. João, a gente viu aí o deputado Márcio Machado, que é o autor do projeto, falando dessa iniciativa, que vai realmente aumentar muito a multa para quem matar um animal silvestre aqui no estado. Exatamente. Essa proposta tem uma questão importante de trazer uma punição que é proporcional ao crime cometido, no caso um crime ambiental, né? Então, no caso, eventualmente, se alguém assassinar, fazer um abate de 5 leões-baios ali na Serra Catarinense, poderá ter uma multa de R$100 mil, né? Já que são R$20 mil para cada animal abatido. E também, importante deixar claro que essa proposta não prevê punição, ela protege apenas os animais da fauna nativa aqui de Santa Catarina, né? Tem toda a questão do javali, né, que é uma preocupação muito grande, que é um animal considerado uma praga. Não é um animal nativo, ele é um animal exótico, foi trazido aqui para Santa Catarina e ele não é protegido por essa norma que busca conservar apenas os animais nativos. O javali segue sendo permitido o abate desse animal. Isso, projeto aprovado então agora que precisa ser sancionado pelo governo do estado ainda para ser transformado em lei aqui em Santa Catarina. Exatamente. E também foi aprovado nessa semana aqui na Alesc o projeto de lei que proíbe a venda, a queima e a soltura de fogos de artifício com estampidos aqui em Santa Catarina. O presidente da Alesc, o deputado Júlio Garcia, foi um dos autores da proposta. Vamos ver o que ele falou sobre a iniciativa. Essa é uma iniciativa do deputado, quando esteve na Assembleia, deputado Egídio, que hoje é prefeito de Blumenau, e nós fizemos um outro projeto similar e juntamos os dois projetos, que resultou na aprovação do PL de hoje, através de uma emenda global, né, que proíbe os fogos de artifício, aqueles que têm estampidos e que prejudicam sensivelmente os autistas e também os pets. Eu acho que é uma proteção a essas pessoas que têm sensibilidade a esse tipo de fogos. O projeto não prejudica as indústrias que podem continuar produzindo os fogos, desde que sejam fogos que não tenham estampido, né, o que facilita a sua compreensão. Eu acho que é uma forma de demonstrar respeito, né, aos autistas, respeito aos pets, né? É modernidade, é a preocupação do parlamento, que votou majoritariamente com posições contrárias, né? O que a gente deve respeitar, mas que é um projeto muito importante. Eu acho que Santa Catarina é um estado que sempre está à frente do Brasil, dos outros estados, né, nessas matérias. E essas matérias que dizem respeito às pessoas, de modo especial, elas são muito importantes. João, um projeto também esse que precisa ser sancionado pelo governo antes de virar lei aqui em Santa Catarina e que busca justamente proteger idosos, crianças e também animais
proteger esses animais dos barulhos, né? Exatamente. É uma proposta que na prática ela atende a uma reivindicação dos protetores de animais, das todas as famílias que têm animal de estimação, que principalmente na noite do Ano Novo tem aquele sofrimento ali, o animal, os animais, muitas vezes cachorro, gatos, é muito impactado pelo barulho dos fogos e também é uma demanda das famílias das pessoas com deficiência, principalmente os autistas que têm hipersensibilidade auditiva, que também sofrem, têm um transtorno em função desse grande barulho dos fogos. E também o deputado Júlio Garcia, que é um dos autores da proposta, colocou ali a questão, embora outros deputados tenham manifestado preocupação com impactos econômicos dessa proibição, já que muitos destinos turísticos têm o apelo dos fogos como uma forma de atrair turistas, né? O deputado Júlio Garcia colocou a questão que os fogos, de uma maneira geral, não estão proibidos, né? A indústria pode continuar produzindo aqueles fogos da modalidade que tem efeito visual, mas desde que não tenham o estampido, o efeito de tiro. Ok, João, muito obrigada. E nessa semana, a crise da cebola repercutiu novamente aqui no Parlamento. Durante a reunião da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, os deputados receberam produtores, prefeitos e entidades que atuam no setor. Atualmente, Santa Catarina é o principal produtor nacional de cebola, responsável por cerca de 30% de toda a produção brasileira. Mas os preços de venda dos produtos estão abaixo dos custos de produção, o que está trazendo grandes prejuízos para os produtores. Representantes da região do Alto Vale do Itajaí, que concentra 75% da produção, estiveram aqui na Alesc. A nossa reportagem conversou com o prefeito de Ituporanga, conhecida como a capital nacional da cebola, e com o presidente da Comissão de Agricultura aqui da Alesc. Vamos acompanhar. Um momento que vive Ituporanga, por exemplo, né, de as pessoas até acabarem colocando em xeque se era o momento de nós fazermos a própria festa nacional da cebola ou não, né, justamente pelo próprio momento psicológico que vem de nosso pessoal, né, automaticamente. Mas pensando justamente em políticas públicas, né, nós temos que pensar em trazermos algo, usar da dificuldade, tentar fazer com que ela vire algo positivo aí também. Então, justamente viemos para a Alesc para pensar em fazer políticas públicas, para pensar em algo em conjunto com a Alesc, aproveitar essa casa, né, para pensarmos em vendermos cebola hoje não por peso, mas sim por quilo, pensarmos em barrarmos, quem sabe, aí também o próprio Mercosul. A saída, nesse caso, é o produtor refinanciar as dívidas, por isso a Assembleia Legislativa aqui está fazendo um documento encaminhando para o Ministério da Agricultura e também para o Banco Central, para que os produtores possam renegociar essas dívidas de custeio, porque não vão conseguir pagar com prazos longos e a juros compatíveis com a sua capacidade de pagamento. Também foi aqui discutida a questão de ampliar e pesquisar novas alternativas de armazenagem para armazenar essa cebola, para poder vender em momentos em que o preço esteja mais competitivo. Assunto que a gente segue acompanhando também com a nossa equipe de comunicação. Agora vamos falar um pouco sobre a Ponte Hercílio Luz, patrimônio histórico aqui de Florianópolis. Uma exposição comemorativa ao centenário da ponte, com fotos do arquiteto Joel Pacheco, foi aberta aqui na sede da Alesc. Um livro comemorativo também foi lançado no Parlamento e a nossa equipe acompanhou. Ela é o cartão postal de Florianópolis. A velha senhora, como foi carinhosamente apelidada, completa 100 anos em 2026. E esse aniversário já está sendo celebrado na Alesc. Nesta terça-feira, 24 de fevereiro, foi lançado no hall da Assembleia Legislativa a segunda edição do livro Ponte Hercílio Luz, uma ligação de amor. Eu já fiz outros livros e o livro da Ponte é muito especial e era o primeiro livro que eu quis sempre fazer. Mas não consegui em função de que a ponte foi interditada, houveram muitas reformas, eu já tinha tudo pronto e eu decidi, eu só vou terminar o livro quando a ponte for entregue à população. E assim eu fiz. Em 2020 eu lancei a primeira edição. E agora, o advento do centenário, esse ano, 13 de maio, a ponte completa 100 anos, eu resolvi fazer uma edição comemorativa. Publicada originalmente em 2021, a nova edição chega ao público com conteúdo atualizado, novos depoimentos e 130 fotografias inéditas. O livro é bilíngue, com textos em português e inglês. Reúne mais de 500 fotografias.
A publicação aborda diferentes fases da maior ponte pêncil do Brasil. Nesta segunda edição foram impressos 3.000 exemplares, mas 300 deles já têm destino certo: bibliotecas e escolas públicas de Santa Catarina. O motivo é o conteúdo histórico destas páginas, que vai desde a criação do projeto da ponte pelo então governador Hercílio Luz, passando pelos 37 anos de interdição até a reinauguração. Durante o evento, também foi aberta ao público uma mostra com 24 fotografias em preto e branco da ponte Hercílio Luz. As fotos também estão no livro e foram feitas pelo autor Joel Pacheco. A exposição inclui também uma maquete da construção e rebites originais. A visitação é gratuita e pode ser feita até o dia 27 de fevereiro. A ponte era sempre vista de longe, ou passávamos por ela ou víamos ela de longe. É muito importante quando a gente traz peças da ponte, quando a gente traz histórias, fotografias para perto das pessoas, para que elas passem a ser também íntimas dessa estrutura, dessa ponte. Essas atividades na Alesc marcam o começo de uma extensa programação para marcar o centenário da ponte Hercílio Luz, que acontece em 13 de maio. O deputado Marcos Vieira, natural de Florianópolis, é um dos responsáveis por essas atividades do Legislativo. No dia 13 de maio, estaremos completando o seu centenário. E fui autor do requerimento aprovado pelo plenário para a realização da sessão solene em homenagem à Ponte Hercílio Luz, do seu centenário, que ocorrerá aqui no plenário hoje no IREG, no dia 12 de maio. Então, desde já, prepare-se para participar dessa audiência. Momento importante aqui para a história do Estado, comemorado agora no mês de maio. E agora o assunto é a merenda dos estudantes catarinenses. Uma lei aprovada aqui na Alesc quer garantir a inclusão de produtos da agricultura familiar no lanche dos alunos. Outra lei aprovada coloca o pinhão no prato dos estudantes e o cardápio adaptado para veganos e vegetarianos também virou lei. Vamos ver na reportagem. Os estudantes de Santa Catarina têm uma alimentação mais saudável na merenda escolar. E uma lei aprovada na Alesc estimula a inclusão de produtos da agricultura familiar no lanche dos alunos. É a valorização e o fortalecimento do pequeno agricultor e a inclusão de alimentos mais nutritivos no cardápio das escolas. São dois objetivos. O primeiro dele é nós valorizar o agricultor, incentivar para que esse agricultor continue produzindo, continue gerando uma grande riqueza alimentar para Santa Catarina. E, ao mesmo tempo, nas escolas, nós temos um alimento de maior qualidade. Alunos veganos e vegetarianos têm direito a um cardápio adaptado. Isso é garantido por lei. Produtos regionais também são valorizados. Outra lei coloca o pinhão no prato dos alunos das escolas públicas, fortalecendo este produto típico de Santa Catarina. Um outro projeto de lei tramitando na casa inclui também uma alimentação adaptada para alunos com necessidades especiais. De acordo com o projeto, os pais ou responsáveis deverão informar as instituições de ensino as necessidades específicas dos estudantes, apresentando laudos médicos ou relatórios especializados. Primeiro dizer que esse projeto nasceu das nossas andanças pelo Estado, conversando com pais, com estudantes, com as comunidades escolares e muito mais através da nossa Frente Parlamentar em Defesa da Família Catarinense. E muitos dos familiares mostraram a realidade de alunos que têm transtorno do espectro autista, também outras doenças, outros problemas de saúde, como a dislexia, pessoas com hiperatividade também, que inclusive há recomendação médica de que essas crianças tenham acesso a uma alimentação diferenciada. Incentiva a economia local e a garantia de uma alimentação adequada para os estudantes da rede pública. É a Assembleia Legislativa, presente na sua vida. João, a gente vê que é importante essa participação da Assembleia e dos deputados na realização de leis voltadas para a merenda escolar, já que aqui no estado a gente tem milhares de estudantes que usam a merenda escolar, a alimentação, como às vezes até como principal alimentação do dia.
Exatamente. Eu acho que o principal mérito desse conjunto de propostas que a Assembleia Legislativa vem debatendo e aprovando nos últimos anos é justamente promover essa combinação de dois fatores importantes, né, que é o apoio aos produtores de alimentos, principalmente da agricultura familiar, que são um dos setores contemplados por esse projeto, e também pela garantia de uma alimentação mais saudável para os alunos da rede pública estadual de Santa Catarina. Ok, João, muito obrigada. A gente também segue acompanhando a legislação sobre esse assunto aqui na Assembleia Legislativa. E nas redes sociais da Alesc, a lei que obriga lanchonetes, bares e restaurantes a oferecer o cardápio físico para os clientes é um dos destaques. A nossa colega Camila Levian traz mais detalhes. Olá! O que anda dando o que falar no nosso perfil é a aprovação de uma lei que obriga lanchonetes, bares e restaurantes a oferecer o cardápio físico para os clientes. Isso não significa que o cardápio por QR Code ou tablet está proibido. A lei só garante que quem preferir ver o cardápio em papel tem essa opção. Os estabelecimentos têm até o dia 21 de abril para se adequarem à norma e quem não cumprir pode levar multa. E agora vamos dar uma olhada no que está rolando no perfil dos nossos parlamentares. O nosso deputado nas redes de hoje é o Ivan Nats, do PL. No seu perfil, o deputado compartilhou que vai protocolar um requerimento solicitando a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para apurar possíveis cobranças abusivas praticadas por cartórios no estado. Segundo dados apresentados pelo parlamentar em plenário, os reajustes nos valores cobrados variam de 44% a até 349% em relação ao ano passado. De acordo com o deputado, só em 2023, os 583 cartórios de Santa Catarina arrecadaram mais de R$1 bilhão. E o Alesc nas redes de hoje fica por aqui, mas a gente segue com você no Instagram, no TikTok e no YouTube, onde você acompanha os movimentos do Legislativo em tempo real. E se você quer ler as informações, então vai lá na nossa agência de notícias. O link está aqui na tela. Até a próxima. Tchau, tchau! É isso, o Alesc em Dia também vai ficando por aqui. Lembrando que a gente está sempre com vocês ao vivo toda terça, quarta e quinta-feira, a partir das 5h30, com reprises ao longo da nossa programação. João Guedes, muito obrigado pela companhia aqui no programa. Obrigado, Delu. Um bom fim de tarde, um bom início de noite para quem nos acompanha. Isso, boa noite para todos.